Tudo igual no primeiro jogo da Copa do Brasil 2025, Corinthians e Vasco terminaram 0-0. Esse jogo lá na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, num excelente jogo do Vascão. Agora o jogo é aqui, no Maracanã lotado, de vascaínos, onde a gente sabe que... Não vou ler aquilo ali não, pra não se zicar, tá bom? Vai, a decisão é nesse domingo. A Alcilene Brito acompanhou a torcida do Vasco que assistiu ao jogo. Rodou. Como todo bom vascaíno que sempre ajuda outro vascaíno, já se inscreve aqui no canal e deixa o like. Me ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Tamo junto, saudações vascaínas. Ei, Pedrosa! Só, eu posso falar, porque eu não vou virar meme, que eu não sou Vasco. E eu não vou zicar também, que eu não sou Vasco. Se fosse meu time, eu não ia falar. Porque não pode falar do próprio time, entendeu? É igual quando tu vai falar mal da tua mulher, do teu marido. Você pode, o outro não pode. Criticar seu filho, entendeu? por exemplo. Você pode, eu posso estar aqui falando mal do meu marido, mas se você falar, aí eu já vou ficar brava, entendeu? É isso aí. É a mesma coisa com o time. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, na minha sensibilidade feminina e no meu olhar de que acompanhei o Vasco em toda a Copa do Brasil. Você não tem nada a ver com isso, tá? Sou eu que tô falando, tá bom? É, eu sei, tá bom, mas vou falar. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, Lucas Pedrosa. Ele tá com enredo, tá com a pinta, tá com a cara. Eu tô errada ou eu tô certa, Vene Casagrande? Não. Se você for olhar o caminho todo, não E eu tá vou com torcer cara. pra um cara ser o herói. Quem é que você vai torcer? Carlos Andrés Gomes. Por quê, ô Vene? Cara, pra mim ele tem sido o cara do Vasco da Gama nos últimos jogos aí, sobretudo na semifinal. E ontem fez uma grande partida também. Aliás, o Vasco fez uma grande partida, né, Pedrosa? É, assim, tem muita Melhor gente... que o Corinthians. Tem muita gente que tem um Ele tá com desconhecimento muita profundo. cautela. assim. Muita Você cautela? tá Para com isso, Deixa Pedrosa. eu falar, Confiança, deixa eu pô. falar. Vai. Pô, tá igual o Luiz Araújo indo bater o pênalti, pô. Pra mim, o desconhecimento profundo e desprezível que muita gente tem do time do Vasco fez com que eles achassem que ia ser fácil. Fez com que o Corinthians achasse que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Você acha isso, Pedrosa? Eu não Até tenho pelo dúvida. Dorival, Você que é já um cara viu- tão estudado. Você já viu o discurso do... Não, tô falando das pessoas que analisam os jogos. Você já viu o discurso das pessoas que o Vasco Eu já é vi. fraquíssimo, que o Corinthians é muito melhor, Eu já vi. que não sei o quê. E esse clima foi pra dentro da Arena Corinthians ontem. Um clima de que o Corinthians ia ganhar o jogo a qualquer momento. Então as pessoas hoje, no discurso, só vi um falando e dando a César o que é de César. Sabe quem? Benja, que faz o Arena SBT aqui. Que e é ele corintiano, falou, né? O Diniz engoliu o Dorival Júnior no plano de jogo. Mas, Pedrosa, mas foi 0-0. Beleza, foi 0-0 num retrospecto em que o Vasco nunca ganhou um jogo na Neoquímica Arena. Geralmente vai pra lá e vira saco de pancada, mas esse Vasco é diferente. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Botafogo. Verdade. E passou do Botafogo. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Fluminense e não só passou do Fluminense, como foi superior ao Fluminense nos dois jogos. É o Vasco que tem um goleiro que já tem nível de seleção brasileira, um lateral direito que está na seleção brasileira, um zagueiro que está na seleção colombiana, outro ponta que está na seleção colombiana, o Ryan, que é dos melhores jogadores da temporada 2025, Felipe Coutinho, Barros voltou muito bem e o Thiago Mendes tem crescido cada vez mais nessa reta final. Então o que eu vi ontem do Vasco da Gama foi um jogo maduro, foi um jogo equilibrado, de um time que realmente está entendendo o que é preciso ser feito para ser campeão. Eu não vou falar que o Vasco vai ser campeão, porque o time do Corinthians, ele é um time traiçoeiro. Em qual sentido? É uma equipe que tem casca, cara. É uma equipe que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, é uma equipe que venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, tem grandes jogadores como o Yuri Alberto e o Memphis Depay, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, assim, o Corinthians está muito vivo. O que aconteceu ontem, ele é um sinal. É um sinal da maturidade que essa equipe está tendo. O Vasco não jogou melhor do que o Corinthians só porque o Corinthians jogou mal. O Vasco fez o Corinthians jogar mal. Encaixando pressão, conseguindo ter saída de bola. O Fernando Diniz ontem fez uma mexida que ela foi até mais profunda do que realmente tinha feito nos outros jogos. Desde o jogo contra o Internacional, o Carlos Andrés Gomes está jogando na direita e o Nuno na direita. Na esquerda. Isso. E o Nuno na direita. Ontem o Nuno estava descendo para ser volante. Por quê? Porque ele trazia o Barros para ser o terceiro zagueiro, colocava o Nuno e o Thiago Mendes na saída de bola, enquanto o Corinthians teve Garro, Yuri Alberto e Memphis.
Esses caras ficaram perdidos na hora de fazer a pressão. E toda hora o Vasco... Encaixotados, né? Encaixotados. E na hora deles conseguirem sair com a bola, o Vasco avançava as suas linhas, o Barros ia lá na frente para poder marcar, o Thiago Mendes também. Então, assim, o que a gente viu do jogo do Vasco ontem foi um jogo com mérito e maturidade de uma equipe que tem conseguido ter equilíbrio na Copa do Brasil. O Barros colocou uma bola na trave, o Vasco poderia ter feito 1-0 com aquele lance do Ryan. Ah, teve o lance do Memphis também. É verdade. Mas olha a diferença. O lance do Corinthians foi uma bola aérea jogada na área. O lance do Vasco foi uma construção feita lá do goleiro que parou no Ryan fazendo o gol que foi anulado. Então assim, cara, o sinal pro Vascaíno da partida de ontem é o seguinte: o Vasco foi corajoso, o Vasco jogou bola, o Vasco foi superior e agora no Maracanã, que é uma outra partida, vai ter a possibilidade de confirmar não só o crescimento que aconteceu durante a Copa do Brasil inteira, mas também o coletivo forte do belíssimo trabalho que o Fernando Diniz faz à frente desse time na Copa do Brasil. É confiança, muita cautela, muita oração para quem é de oração, mas ontem foi um sinal claro. Esse time compete e tem totais condições de ser campeão. Ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Até porque, não tô nem falando do retrospecto, né, do Vasco na Neoquímica Arena, mas também de ter um segundo jogo, de Sim. ser um jogo de mata-mata, de ter um segundo jogo e esse segundo jogo ser na casa do Vasco da Gama. O Vasco tá num caminho de recuperação eu do que é o seu vejo clube. assim. Claro, eu também vejo. concordo. De gestão, de Concordo. trabalho sério, de não gastar de forma irresponsável. O Corinthians é a contramão disso. Eu não estou falando aqui sobre merecimento. Os atletas do Corinthians não têm culpa da gestão que o Corinthians tem. A torcida do Corinthians não tem culpa da gestão que o Corinthians tem. O Dorival também não tem culpa. Se o Corinthians cair, se o Corinthians for campeão, eu não posso tirar o mérito do que esses caras fizeram. Mas se for por merecimento, o que o futebol tem que premiar de gestão séria, é o Vasco que tem que ser campeão. Gestão séria. A gente está falando aqui, cara, de um presidente que errou muitas vezes no departamento de futebol. Mas ele teve a coragem necessária de colocar os próprios bens dele para que o Vasco começasse uma recuperação judicial. Ah, isso é mole. Por que ninguém fez antes? Por que ninguém fez antes? E não é mole não, porque se perder, perde tem casa, muita gente perde que fala tudo, isso. pô. Tem muita gente que fala isso. mesmo. Perde Por que empresa. ninguém fez antes? Olha quantas coisas a gente ressaltou de positivo aqui sobre os patrocínios, sobre o Vasco ter salário em dia. Tudo que você falou, Vene, do Flamengo, passou um filme na minha cabeça no sentido, sabe de quê? Será que daqui a 10 anos o Vasco pode estar numa situação como essa? Porque o Flamengo começou isso há 15 anos. Então, se o Vasco continuar num caminho de correção, de uma rota financeira, de austeridade, mas que tenha o feeling do futebol para você criar times competitivos a ponto de você poder ganhar uma Copa do Brasil, esse é o caminho, cara. Inclusive, a também Copa do acho. Brasil faz parte desse processo do Flamengo. Total. Porque o Flamengo foi campeão em 2013. Total. No momento em que estava Muita tentando gente se nem reerguer. acreditava. Se o Vasco ganha a Copa do Brasil, não é só ganhar o título. Volta a uma Libertadores, depois de... A última vez foi em 2018. Não só volta a Libertadores, como vai ter dinheiro em caixa, como vai ter investimento, como vai ter visibilidade. Então, realmente, Vene, o ano do Vasco, de forma geral, ele não é um ano maravilhoso. Mas se ganha a Copa do Brasil, ele se torna um ano em que você olha para o futuro e fala assim, acho que podemos voltar. Mas eu acho... Assim, eu repito, acertos precisavam ser feitos, principalmente na segunda janela, foram feitos. Porque a montagem desse elenco ela é defeituosa. É uma montagem de um elenco que tem muitos problemas. Mas na segunda janela, tanto é que dos 6 jogadores que estavam e foram contratados ou retornaram, como é o caso do Barros, 5 são titulares. Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes e Carlos Andrés Gomes. A segunda janela salvou. É outro time, é outra equipe. Mas aí tem o mérito de você ter analisado aquilo ali e falado, opa, eu preciso mudar. A venda do João Vitor, que foi interessantíssima pro Vasco, porque o Vasco trocou o João Vitor pelo Carlos Cuesta. O Robert Renan, a venda do Luiz Gustavo. Lembra que a gente falou da venda do Luiz Gustavo? Muita gente deu pancada, porque o Luiz Gustavo realmente era um prospecto. A saída do Lloyd. A saída do Lloyd. Então assim,
O Vasco fez o seguinte, vou vender o Luiz Gustavo aqui, que tem 19 anos e muito potencial, mas eu vou trazer um de 21 que tá mais pronto para poder jogar. O jogo que o Robert Renan fez ontem é um absurdo, pô. O moleque tava amarelado com 7 minutos de campo, marcando o Memphis Depay, e jogou pra cacete. Jogou pra cacete. E se precisar, na hora dos pênaltis, o homem resolve pra você, Lucas Pedrosa. O problema é que do outro lado também tem um cara que gosta, né? Ele gosta. Eu É, espero gosta. que não vá pros pênaltis, sinceramente. Sabia que a cada 3 pênaltis o Hugo pega um? Ele é... A estatística ele é dele é chato absurda. também. São os 2 melhores pegadores de pênalti do Brasil. Eu não vejo, assim, 2 goleiros que estejam superiores a eles nesse sentido. Então vamos torcer pra ter pênalti, já que a gente não é Vasco Não, nem Corinthians? eu vou ser sincero, se for pra pênalti eu vou gostar. Porque assim, eu não tô Você vai torcendo pra gostar, ninguém. Pedrosa? Eu não Vai ser mereço isso. emocionante. Pô, Não passou mereço. nos pênaltis do Botafogo. Já quase morri. Valoriza o título, Passou cara. nos pênaltis do Fluminense. Quase morri de novo. Domingo eu não vou aguentar não, gente. De verdade, cara. Vai sim, você é forte. Eu não vou aguentar não. Tanta Claro que coisa aguenta. que você já passou, não é, Vini? Pô, Pedrosa, você já aguentou coisa pior, Cara, Pedrosa. meu coração fica na boca, cara. Pênalti, Pênalti. Quando o Verrete tava caminhando pra bola, eu já tava com o olho lacrimejando já. Cara, olha, eu vou te falar. Ai, meu Deus, a gente ainda vai falar muito de Vasco aqui, porque esse foi só o primeiro de 2 jogos e o próximo é no Maracanã.